Eu quero apresentar o meu convidado de hoje, que é o Cleiton, que é o pai pequeno da casa de Ogum. Olá, gente, pessoas, boa noite. Sejam bem-vindos. É um filho de Oxóssi, lindíssimo. Quando vocês vierem para a Bahia, vocês vão ter a oportunidade de conhecer não só Cleiton, mas conhecer a casa também, que o pai da casa é o pai Washington. E vocês vão ver o quanto que tem de graciosamente e de muito respeito e fundamento dentro dessa casa. E eu tô aqui, gente, olha só, antes de a gente começar a falar, vou mostrar para vocês a senzala, que eles arrumaram tudo direitinho, colocaram os pretos velhos ali, ó. Então, tem muita história aqui para contar nesse terreiro, tá? E eu espero que vocês gostem, que vocês participem, certo? Então, Cleiton, eu gostaria que você me dissesse, primeiro dizer para todo mundo aqui, né? Quem são os orixás que vão governar esse ano de 2022? Basicamente, pelos astros, né? A escolha de Fá e Olorum, que decide trazer toda a ancestralidade para a Terra através de um conceito espiritual. Foi escolhido, né, o regente do ano de 2022, Oxumaré, né, os erês, que são as crianças. Basicamente, os erês eles estão na frente de todos esses deuses, mas por se tratar de espíritos de criança, de evolução, de crescimento, se dá o maior para tomar conta, né? Porque, como a gente diz, entregar as crianças é mesmo que deixar fazerem o que quer, né? E aí entrega-se as crianças Oxumaré, Oxum e Iemanjá, regendo o ano de 2022, né? Então será um ano de transformação, um ano de crescimento, de alegria, de muita gente nascendo, muita criança no mundo, popularizando, né? Por tantas perdas que nós tivemos nesses anos passados. Então vai ser um ano de crescimento, de se transformar. Chegou a hora de você levantar e ir pra luta. Não adianta ficar esperando cair do céu, porque não vai vir. Então é um ano de crescimento, de colheitas para ter frutos, né? Então, é um ano que o colorido vai reger o mundo, né? Então, vai ser um ano alegre, um ano feliz, né? Agora me diga um pouquinho sobre cada um dos orixás, para depois a gente aprofundar um pouco mais nisso aí. Me fale um pouco dos Ibejes. Quem são os Ibejes? Ibejes, na verdade, são as crianças, né? São espíritos das crianças que tiveram as suas passagens interrompidas por Lorum, não teve o processo do crescimento, né? Então eles têm a inocência do mundo, a felicidade, a alegria, de tirar um sorriso no simples pirulito, no simples chocolate, ver a alegria na simplicidade das coisas, né? Então, entregar o ano a essas crianças é porque o mundo precisa de mais inocência, precisa de mais entrega, aceitar o que tem, né? Ser feliz com aquilo que você tem, com pouco que você tem, você pode sim ser feliz. Não é preciso ter riquezas, né? Ter luxos para que você seja feliz. Então, o simples também te faz feliz. Então, o ano regido por essas crianças é para mostrar a gente que a gente pode ser feliz sim com pouco. A gente ser um pouco criança, né? Que a gente quando que a gente é adulto, tirar essa esquece. criança que tem dentro da gente, né? Tirar um sorriso da simplicidade das coisas, né? Eu acho isso perfeito. Foi muita tristeza, muito choro, muito desânimo, né? Muito, o que será de mim daqui para frente? Então, entregar a eles é mostrar que o mundo ainda tem jeito, ainda tem continuidade, ainda tem felicidade. Então é só você aceitar essa energia para você e buscar o que é melhor para sua vida, né? Gente, eu não tinha parado para pensar nisso, né? De tantas perdas que a gente teve no ano de 2021, entre 2020 e 2021. E como os orixás são sábios, gente, escolheu justamente as crianças para poder trazer a alegria de volta, para povoar a terra de novo, para trazer alegria, prosperidade e a gente tirar de dentro de nós a criança que existe dentro da gente. Eu não tinha parado para pensar nisso, é muita inteligência. Na espiritualidade, no espiritismo em si, nos ensina que a gente tem um retorno. Então, muitas dessas almas foram interrompidas, né? Não tiveram o ciclo de processo espiritual seu, então eles têm que voltar, né, para cumprir a sua missão. Então, nada mais justo do que você voltar no início, criança. Gente do céu, a espiritualidade é muito genial, gente, é genial. Fale um pouco de Oxumaré, que é um dos que vão reger, Isso, né? Oxumaré é o orixá regente da ligação entre a promessa que Deus tem, né, com o arco-íris, que representa o arco-íris, que é o elo, né, de ligação entre a gente e o
e o Supremo, né? O Xumaré também é o orixá da alegria, o orixá da prosperidade, o orixá da riqueza, né? Das águas. Então precisa se lavar o mundo para que as coisas comecem a fluir. Então tem que colocar mais alegria. Vai ser o ano das falsidades, o ano que a gente vai descobrir as pessoas falsas que nos arrodeiam, para que a gente se liberte e consiga viver uma energia melhor, mais fluir positivos, né? Então vai ser o ano das descobertas de quem realmente tá com a gente. Quem são as pessoas, né? Quem são as pessoas que estão com a gente. Então o Xumaré, ele é o orixá que vai nos alertar sobre os venenos diários. Uau, adoro! Gente, é muito bom. Oxum mãe, né? Aquela que nos acolhe, que nos protege, aquela que nos banha, né? Que nos dá amor, que a terra precisa de amor. As pessoas precisam se amar, se conhecer, né? Se aproximar. Então, Oxum, ela vai trazer tudo isso. O amor no ar, né? E Iemanjá tem que reinar, pois ela é a dona das cabeças, né? A gente precisa de uma orientação, pois a gente estamos em processo de desequilíbrio emocional. Então, Iemanjá, ela é a que nos segura toda a nossa energia da cabeça. Então, todo mundo da Terra, independente do seu orixá, escolhido pelos deuses, por Lorum, todo mundo é filho de Iemanjá. Todos são protegidos por essa deusa. Então, ela é a responsável por trazer todo o nosso equilíbrio. Então, Iemanjá, ela é a mãe acolhedora, né? Então, a gente precisa de ser acolhido, né? Para poder as coisas conseguir fluir normalmente. É isso, gente, porque assim, eu acho muito importante, porque assim, muita gente fala assim, eu queria ser de Iemanjá. Todo mundo é de Todo mundo de Iemanjá, é. Claro que você tem a cabeça do seu guia, tem os orixás Juntó, tem seus protetores, mas só que todo mundo é filho de Iemanjá, né? Então assim, tá se sentindo mal, se sentindo pesado, vai tomar um banho de mar que tudo passa, até o sono vai voltar. É verdade. Deixa eu ler um pouquinho o que vocês estão falando, que aí eu continuo com o Cleito aqui. Foi um ano de questionamentos e muitas dúvidas, muito. E esse ano de 2022 vai ser um ano da gente começar a se achar, né? O despertar da consciência. Porque desde quando você não consegue entender o que está se passando na sua vida, você não vai conseguir resolver. Então, a nossa vida só muda quando a nossa cabeça muda. Então, se sua forma de pensar não muda, óbvio que nada vai acontecer na sua vida. Então, tudo começa com o despertar da consciência, o autoconhecimento. Como o Cleito falou aí da questão de Oxumaré, a gente vai começar a descobrir quem são as pessoas que realmente estão do nosso lado e quem não estão, para que a gente possa decidir também quem vai permanecer e quem não vai. Então, eu acredito que os orixás, inteligentemente, que vão reger o nosso ano, eles foram pensados muito minuciosamente para poder governar, porque assim, as pessoas que estão assim em depressão, com ansiedade, com déficit de atenção, entre outras doenças emocionais, o que acontece? Elas vão trazer o brilho das crianças para que você vá tirando tudo isso. E o Xumaré vai trazer o quê? A bonança, para que você possa entender o que está se passando com você, para que você possa executar. Porque quando você não sabe o que está acontecendo, você não sabe de onde você vem, automaticamente a sua vida fica um vazio, né? Porque você tem que saber de onde você vem. Se você não souber de onde você vem, você não sabe onde você vai chegar. Exatamente, você não tem caminho. Não tem caminho. Não adianta, Exu me dê caminho, Exu Se tá, você não faz o seu caminho, né? Exatamente, Exu faz assim, tá bom, querida. E o seu caminho, vai pra onde mesmo? Você quer ir pra onde Você mesmo? quer ir pra onde, minha irmã? Porque qualquer caminho é caminho. Que nação é essa casa linda? Essa nação é de Angola, né? Somos angoleiros. Todo mundo tem uma religião, todo mundo tem uma espiritualidade. Você ter espiritualidade não significa que você é religioso. Tem muita gente que anda com a Bíblia debaixo do braço e não faz 10% do que Cristo pregou na Terra. De Onira. Onira é um orixá independente, né? Muitas pessoas fazem a ligação de Onira com Yansan, mas Onira é Onira e Yansan é Yansan. Por falta de conhecimento da cultura trazida de África para o Brasil, se acabou se perdendo o ato de cultuar essa ancestral, Onira, né? Que Onira é uma guerreira, né? Lutadora, ela vivia a sua vida sobre guerras e demandas, então ela vivia todo o tempo sobre guerras, né? E acabou se perdendo o culto de Onira no Brasil.
né? Então se agregou Onira como Yansan. Então ela se readaptou, porque até o orixá, ele é tão misericordioso com a gente que ele se readapta só para poder estar perto da gente, tentar nos ajudar a evoluir. Então Onira, ela acabou se regendo com essa ancestral Yansan, pois tem a ligação da guerra, pois Yansan também era uma guerreira. Então hoje ela é cultuada juntamente com Yansan. Então às vezes vocês falam, eu sou de Onira, eu sou de Yansan. Não tem problema, elas trabalham na mesma energia, mas elas são orixás independentes. Deu pra entender quem é Onira? Porque tem muita gente que faz confusão mesmo, né? Faz confusão. Você é de Oxum Apará, ela quer saber de Oxum Apará. É seu momento, mulher. Fale um pouquinho de Oxum Apará pra essa mulher aí. Oxum Apará, ela é nada mais do que Oxum, né? Oxum, ela é única. Aí as pessoas foram se readaptando a cultos de cada região. Opará, ela é nada mais do que uma Oxum regida nas forças de Yansan, né? Então é uma Oxum guerreira, né? Que se adaptou também, pois vinha numa energia de guerra. Então Opará é uma orixá que é cultuada, não é cultuada no Rio, não é cultuada em qualquer lugar. Ela se cultua ela na beira da praia, né? É uma deusa ancestral que vive sobre as últimas ondas do mar, né? Então, para se ofertar ou fazer qualquer rito, ou buscar essa energia, se vai na beira da praia e conversa com Oxum Apará, né? Então a energia dela, ela não está regida nas águas doce, cachoeira, como a Oxum normal. Então Opará, ela fica na ligação da última onda do mar. Sabe uma coisa que as pessoas me perguntam muito sobre as contas? O que são essas contas que alguns lugares chamam de guias, né? O que são e qual a importância das guias para nós que somos filhos de santo? As guias, na verdade, é para afirmar aquilo que nos rege, né? Então, cada pessoa tem sua ancestralidade. Então, quando você carrega um fio de guia no seu pescoço, tem que ter a firma, porque se não firmar, é um colar normal, né? Então tem que ter a firma, ela tem que ter toda uma vida, ela tem que receber a folha, ela tem que receber a menga, ela tem que receber vida para que isso seja um símbolo de sua fé. Como a igreja tem a Bíblia, como cada um tem, a gente tem as guias. Então as nossas guias é a nossa Bíblia, né? Que a gente segura no nosso corpo. Pronto, minha gente. Tem muita gente que me pergunta isso, que teve uma moça que falou assim, eu vou comprar uma guia na feira e vou usar. Eu falei, gente, como assim, gente? Como assim vai comprar uma guia e vai usar, não vai preparar essa guia, não vai saber qual é o orixá, só porque você achou bonito vai comprar? Não é assim não, viu, gente? Então, quando vocês forem... a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai apreciar uma religiosidade ou uma espiritualidade. Por quê? Você chega num terreiro, a gente tem regras de vestimenta, tem regras de comida, tem regras de comportamento, tem regras de como você vai usar a roupa, que tipo de roupa. Então, tudo isso a gente tem que ter uma noção. Porque quando você vai a um outro culto, você tem que respeitar, e quando vai no candomblé não respeita. Isso. Tem que ter um respeito a tudo na vida. Você vai no cartório de bermuda? Não vai. Vai na delegacia de bermudinha, de biquíni. Biquíni veio feito para praia. Cada roupa é para um lugar. Exatamente. E na religião também é assim. Se chama respeito. Exatamente. Então, vamos respeitar quando a gente for para os lugares. Então, já sabe, minha gente. Eu quero, porque agora virou moda. Todo mundo quer ser macumbeira, né? Aí todo mundo quer botar uma conta no pescoço. Tá, gente, mas e aí? Cadê o axé dessa conta? Né? Porque a conta, como ele falou, a conta é viva. Né? É o que tá ali para poder te proteger e te guiar. Não sei quem são meus orixás, mas eles levaram do fundo do poço. Me levaram no fundo do poço. Ih, Karine, eu acho que na verdade não foi o orixá que te levou pro fundo do poço, não. Foi você que foi sozinha. Ele até tentou te resgatar e você nem viu. Fale aí um pouco pra esse povo que acha que é o orixá que leva você pro fundo do poço. São os nossos caminhos, nossas indecisões, nossas escolhas, nossas maus escolhas, né? Então o orixá, ele tá ali para te orientar, para poder fazer você acordar para os seus caminhos, certo? Que cada um tem um caminho trilhado para a vida, né? E às vezes a gente tem as nossas indecisões e o orixá, ele deixa você também fazer suas escolhas, ele nos alerta. Isso. Mas se você quiser ir, vá. Exatamente. Então, o orixá, eu tenho certeza que ele estava a todo momento, está a todo momento ao seu redor,
na sua vida. Agora você não buscou ouvi-lo, o que realmente ele tem para você. Às vezes você fingiu até que ouviu aquilo que o orixá tinha para você e seguiu o que você achou que devia seguir e caiu no poço. Exatamente, no poço sem fundo, mas está na hora de você se resgatar, hein, enquanto Karine? a vida é esperança. Exatamente, porque o orixá, quando ele escolhe para vir te proteger, te ajudar, ele sempre vai estar ali. Por mais que você seja ingrata, ele sempre vai estar do seu lado, porque o orixá ele não é falso. Quando ele escolheu você, independente da sua malcriação, ele sempre vai estar do seu lado, mas ele jamais pode decidir por você. Ele vai te dar caminho, vai te dar luz, vai te dar orientação, mas cabe a você estar ou não junto com ele, certo? Fiquei querendo muito que você fale de Iemanjá, 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 Iemanjá e Oxaguian. Fale um pouquinho deles. Iemanjá, como eu falei no começo, né? Ela é a mãe de todos nós, é a mãe dos orixás, né? E Iemanjá tem uma importância muito grande no culto de matriz africana, pois Iemanjá ela é responsável pelo juízo, pelas cabeças da humanidade. Então, dentro do culto do candomblé, essa ancestral ela tem que ser invocada a todo momento. Nas feituras, nos boris, no bori de misericórdia, no bori de mel, o que seja feito de fundamento ancestral, tem que se buscar primeiro essa ancestralidade de Iemanjá, pois ela é que segura todo o equilíbrio de energia da nossa cabeça, né? Então, Iemanjá não é aquilo, 2 de fevereiro, vou levar presentinho, alfazema, flores, beleza, massa. Mas Iemanjá, ela tem uma importância muito maior do que isso. Pular 7 ondinhas, muito mais do que isso. Iemanjá, ela é a que segura todo o equilíbrio de energia da nossa cabeça, né? Que dá o discernimento. Pra gente não ficar louco, né? Senão a gente pira. Você tá no chão pedindo socorro e vem aquele espírito te socorrer, te abraçar, eu sei o que é isso. Já passei por isso várias vezes. E quando você tem orixá, você não anda só. Não. Nunca. Você é uma, mas não anda só. Exatamente. Eu tenho prova disso, gente. Porque, olha, quantas vezes o orixá me abraçou, me falou assim, eu tô com você. E assim, você pensa assim, não, você tá louca, você não tem como. Porque o orixá é tão presente na sua vida, tão presente. E ele é tão grato por você ser grato a ele, que ele tá ali sempre para te socorrer e te ajudar. Eu sei muito bem o que é isso. Xangô, orixá da justiça, né? O orixá que foi entregue à justiça, pois Xangô reinava-se em um reino onde ele era muito poderado, né? Tinha muitas fortunas, rico. Xangô acabou se tornando o orixá da justiça, pois ele reinava com seus súditos com igualdade, né? Independente da sua classe financeira, se você era empregado, se você não era, tudo que chegava a Xangô, Xangô julgava com igualdade com todos. Então, Olorum deu a ele o poder de julgar todas as coisas no mundo ancestral, né? Então, qualquer problema, qualquer desequilíbrio vai a Xangô, porque Xangô é o orixá da justiça, né? Xangô, ele teve um processo de energia, hoje ele come na gamela, né? Aí o povo, Xangô come na gamela. Por quê? Porque Xangô também sofreu um castigo, pois ele também é falho, né? Porque ele julga que ele não vai deixar de ser falho. Então ele via, porque às vezes a gente consegue julgar o quem tá certo, mas às vezes a gente não consegue nos julgar, né? O que é certo para mim? Eu tô certo? Será? Às vezes é complicado com a gente, mas a gente consegue sim ajudar o próximo. Então Xangô tinha isso. Ele conseguia com facilidade julgar o que era certo sobre a sua comunidade, né? E Oxalá? Oxalá é o Pai, né? O Deus Supremo, o orixá da paciência, da tranquilidade. O orixá, né? Que tá aí para nos ajudar a ter a paciência que a gente precisa, né? Caminhar devagar, que a vida é continuação, né? É processo. Então, Oxalá é que traz toda a paz para dentro da gente, né? Paty tá aqui enlouquecida, querendo perguntar sobre a pombagira que tem ligação com Oxóssi. É muito que é complicado isso? Falar sobre essas entidades que têm ligação. Elas têm ligação com tanto ancestral. Elas, como são de cultos brasileiros, na verdade, as pombogiras, elas são de culto brasileiro, elas não são de África, né? Elas foram adaptadas na religião de matriz africana pela necessidade de comunicação, pois como elas falavam o idioma da gente, e os africanos não, só Yorubá e outras línguas,
africanas, então eles acabaram nos ajudando no processo de comunicação. Foi agregado dentro da religião pois, por essa necessidade. Então, existe várias linhagens de pombogiras, ciganas, padilhas, que cada uma veio de uma região e se adaptou no Brasil, né? Pois a gente fazia assim, o Brasil era conhecido como a terra do novo mundo, então bota uma mochila nas costas, vamos pro Brasil, lá tem tudo, tá maravilha. Chega aqui, essas mulheres não encontram toda essa abundância e facilidade que eram vendidas na época e acabam entrando nos cabarés da vida, se prostituindo para poder ganhar o seu próprio sustento. Então essas mulheres amaram, conseguiram o conhecimento da vida, né? Do jogo de sedução, de como conquistar, como ter. Então, essas almas nos ajudam nesse processo, né? De malícia da vida, né? E as pessoas se enganam, acham que a pombagira é só para o amor, só para trazer o homem. Não é nada disso. A pombagira é uma mulher inteligente, é uma mulher que sabe da vida, não é saber da vida, é conhecedora da vida, do sofrimento, do amor, da alegria, como sobressair, como sobreviver, né? Então a pombagira ela é uma ótima conselheira, como os Exus também. Então foi criado uma imagem de Exu, de pombagira, uma cultura totalmente negativa. E não é nada disso. De que elas nasceram para unir relacionamentos, não. Que une relacionamento é você. É você, exatamente. Ela ajuda a ativar essa união aí, mostrar você como fazer o jogo de sedução da vida. E aí as pessoas ficam, pombogira vai trazer um homem pra mim. Não, meu amor, quem vai trazer é você. Pombogira, ela vai te dar o encanto. Isso, ela vai dar o encanto. Ela vai te orientar pra você não ser idiota. Você tem que ser mulher inteligente. Mulher tem que estar sempre... A mulher e o homem tem que pensar no seguinte, ninguém é dono de ninguém. Né? Imagina só você trazer uma pessoa amarrada que tá do seu lado. Você não quer isso. Você quer uma pessoa que te ama de verdade. Dormir todos os dias pensando que aquela pessoa que tá do seu lado só tá porque você amarrou. Exatamente. E outra coisa, a magia, na verdade, é o seu pensamento. É a sua intuição. Né? Você tem que entender que a pombagira ela é muito mais do que isso. Ela é uma mulher inteligente, uma mulher que sabe o que quer e ela vai te ensinar a ter isso, a saber o que você quer de verdade. Né? Te dar instruções, te caminhar. Deixa eu falar só um pouquinho. Qual? Fala. Só não entendi por que vocês fazem discriminação da igreja mais antiga do mundo. A gente não faz discriminação porque a gente é amor. O Orixá nos ensina que a gente é amor. A gente tem uma ideologia do passado sobre a Igreja Católica, onde fez a maior opressão do mundo contra a religião de matriz africana, onde se foi apoiado a escravidão, onde tinham que se batizar os negros, catequizar, para que eles pudessem cultuar uma cultura na qual não pertenciam a eles. A Igreja Católica criou a lei da Inquisição, onde as mulheres não podiam ter os seus patrimônios. Se inventavam-se que as mulheres faziam chá para serem bruxas queimadas na Sexta-feira da Paixão, para que eles pudessem conquistar tudo aquilo que elas ganharam com seu próprio suor. Então a mulher ela não tinha poder na época. Então a Igreja Católica ela participou de muita coisa negativa no mundo. Então infelizmente está aí na sociedade. Hoje se temos mais liberdade, pois estamos numa nova era, num novo mundo, mas a Igreja Católica, meu amor, tem muita culpa. Muita culpa. Então é por isso que eu não gosto de me aprofundar muito sobre o catolicismo, porque senão a gente vai levar a noite inteira e nosso objetivo é falar sobre amor. O que é amor? É candomblé, é orixá. Então eu não quero perder meu tempo e também o tempo precioso de Cleiton para falar sobre a Igreja Católica, porque a gente tem muita coisa para contar. Se for muito interessante para vocês, a gente faz uma live só para falar sobre isso. Desmistifica tudo. Tudo. Eu tô aqui para poder desmistificar, certo? E aí, se você quiser, a gente faz uma live só falando sobre isso. Mas, só para você entender, dando uma dentro, só para completar o que Cleiton falou, não é a religião mais antiga do mundo. Estuda um pouco sobre os egípcios, porque a Igreja Católica roubou muita informação dos egípcios para eles se formarem o que eles são hoje, certo? Então, vamos estudar um pouquinho antes da gente falar o que não sabe, tá? E a gente tem muita propriedade do que a gente está falando. Mas eu quero falar de axé, quero falar de orixá. É isso que eu quero falar, de movimento. Moça, bloqueia o Mário. Não posso bloquear o Mário porque ele tem que estar aqui para poder entender que a religião dele não é propriedade.
E ele tem que entender que a religião que ele está tentando defender foi uma das mais cruéis com a humanidade. Então a gente não. E levando o nome de Cristo, que Cristo não foi isso que a. Cristo é amor. Cristo é outra coisa, entendeu? Então deixa o Mário aí, é bom que ele aprende. A gente tem que ensinar as pessoas também a sair da ignorância. Sou filha de Iemanjá, o que faço para agradá-la? Você tem certeza que é filha de Iemanjá? Já tá confirmada, mulher? Me conte aí. Para não agradar o orixá errado. Para não agradar o orixá errado. Isso já tá confirmada que é de Iemanjá. Porque, vocês trocam toda hora. Pelo amor de Deus, hein? Então, se tá realmente confirmada, aí a gente fala aqui como é que você vai agradar Iemanjá. Tá confirmada? Ela disse que tá confirmada. Graças a Deus. Axé pra você. Iemanjá é aquela mãe, né? Pra se agradar Iemanjá, pra se agradar qualquer orixá, tem que ter sinceridade, amor, né? Não tem diferença de culto, de como cultuar. O orixá, ele quer a verdade, ele quer o seu coração, ele quer a sua entrega. Então, se você se entregar, tiver amor de verdade, sinceridade com o orixá, vai ter êxitos na sua vida. Você fala em ebós, em cultos, aí cada casa é orientado pelo seu pai. Porque é muito complicado a gente chegar e falar assim, olha, faz um peixe, ou então coloca um negócio para Iemanjá, flores, porque cada nação tem uma forma de cultuar o seu orixá. E cada babá, exatamente, orienta seu filho. O bom mesmo seria você ir perguntar ao seu pai ou sua mãe de santo, já né? que já te confirmaram, você deve ter alguma casa. Vai lá, pai, ó, como é que eu faço para agradar a minha mãe? E aí ele vai dizer, ó, filha, seu caminho é esse. Faz assim, 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 que vai ter êxitos. Isso. O que significa a combinação de Odum? Odu, né? Odu. Existem vários tipos de Odu. Odu positivo, Odu negativo. Tem que saber qual é o Odum que está regendo o seu momento, né? Se for um Odum negativo, se faz uns ritos para que esse Odum se afaste, o negativo vire positivo, né? Então, existem vários ritos para que se trabalhe os Oduns, né? Que fala de Yansan, Yansan, Yansan. Olha. Barre, olha, Yansan. Yansan é a deusa do empoderamento feminino, né? Eu gosto de falar de Yansan nesse sentido, pois é uma deusa não só que é só conhecida pela mitologia como a deusa da guerra, a dona dos raios, dos trovões, do fogo, mulher de Xangô. É o que a gente mais conhece sobre Yansan, mas Yansan ela é muito mais do que isso. Yansan é a deusa do empoderamento feminino. Yansan é que ajudou as mulheres a se libertar daquilo que foi construído no passado, de que a mulher nasceu para lavar, cozinhar, reproduzir, mais nada do que isso. Ela vem quebrando então todos ela os tabus, quebra todos né? os tabus. Cria o acarajé, que são as bolas de fogo, das mulheres, incentivam elas a ir pra rua, a fazer o tabuleiro, vender, conquistar sua autodependência, mostrar sim que a mulher tem espaço, que a mulher pode conquistar, ela pode sobreviver sem precisar do homem. Então, Yansan, ela tá construída toda nessa energia de força. Então, onde tiver força feminina, Yansan, ela tá presente. Então, ela vem regida com um búfalo, né, que é para mostrar a força que a mulher tem, e a borboleta para mostrar a delicadeza, que a mulher pode ser forte e delicada ao mesmo tempo. Então, você ative essa energia que tem dentro de você, que você sim é capaz. Você não nasceu para ser capacho de ninguém, não nasceu para ficar nos pés de ninguém. Você pode sim conquistar, você pode sentar numa boa cadeira, você pode mandar, você pode comprar, você pode fazer o que você quiser, garota. Siga em frente, Yansan tá aí pra isso. Adoro! Ensine uma defumação para afastar Egum de casa. Eu acho meio perigoso. O que você acha disso? Se seu Egum tá em casa, meu amor, se tem Egum em casa, tem que ter um sacudimento bravo. O que é que acontece? Se existir realmente isso que você tá falando dentro da sua casa, a casa é o nosso aconchego, o nosso lar, onde a gente dorme, deixa nosso espírito descansar. Então a sua casa, ela precisa estar leve, ela precisa ter paz, ela precisa estar harmonizada com você, com a sua energia. Então, meu amor, se tem perturbação, se tem problema dentro da sua casa, tem que existir um sacudimento, tem que afastar essa energia, tem que trazer o positivo para dentro da sua casa. A sua casa precisa ser leve, né? Casa tem que ser leve.
Com certeza, porque é o seu lugar, né? É seu espaço. Não é todo mundo que a gente se recebe na nossa casa. Não é, as portas não podem estar abertas para todos, porque a casa é a sua energia pessoal. É o seu cantinho, o seu aconchego. É onde você faz tudo no mundo e termina ali para, sabe, buscar o seu equilíbrio. Então a casa, ela tem que ser um ambiente sagrado. Concordo com você. Porque, assim, muitas vezes a gente quer levar várias pessoas para dentro de casa, quer fazer festinha em casa. Gente, é o seu canto. Vai no bar, faz uma baladinha, vai ali, bora ali na praça, faz uma zoada. Casa, se tranque, meu amor, viva só, viva com sua família, viva com seu amor, com seus filhos. Com sua casa certeza. feita pra você, pra sua família, pra você descansar, buscar o seu alto equilíbrio. Não encham, um conselho que eu dou a vocês, não encham a casa de vocês. Isso é péssimo, porque são pessoas que às vezes não têm uma energia boa, às vezes nem não tem nem maldade, mas já tem uma energia pesada, uma alta inveja, e ali ela começa a cobiçar tudo aquilo que você tem, que você conquistou. Ai, fulano tem isso, Betânia tem isso. Ó, o marido de fulano faz assim com ele, eu queria um desse também. Então, já começa a negatividade dentro da sua vida e aí você já tá entrando em vários processos de problema. Então, é complicado. É bem isso aqui, ó. O que não se vê, não se cobiça. Exatamente Verdade. isso. Eu aprendi com a maravilhosa Daisy cuidar da minha casa. É isso mesmo, tem que cuidar da casa, gente. É nossa comieira. Se a gente não cuida da casa, a gente vai cuidar de que mais? Gente, se vocês quiserem seguir, conhecer uma extensão do terreiro, da casa. Segue aí no nosso Instagram e lê Axé de Ogum, tudo junto. Então já segue lá para vocês conhecerem um pouco mais a casa, conhecer um pouco mais sobre o candomblé. Quem quiser me seguir no Instagram também, vai lá me seguir, porque todos os dias eu posto coisas ligadas ao dia a dia, o que a gente realmente gosta de fazer, né? Que eu falo sobre autoconhecimento, falo sobre inteligência emocional, espiritualidade, porque a gente tem que despertar a consciência. A gente só vai mudar quando a nossa cabeça muda. E é só seguir lá, Daisy Anunciação, que vocês me acham fácil. Obrigada por esse ano inteiro, a gente ter conversado, ter brigado, ter tirado dúvidas, ter chorado, ter conquistado coisas, porque é isso que vale a pena. É estarmos juntos, não importa como, mas que a gente esteja com o coração sempre aberto. Para mim foi muito difícil esse ano por eu ter começado a desmistificar alguns conceitos que eu tinha para que eu pudesse falar com vocês. E foi muito bom esse desbloqueio, porque para mim eu nunca falei abertamente da minha espiritualidade. Eu nunca expus de forma alguma o lado que eu tenho do candomblé. E para mim foi libertador, como também foi libertador ajudar várias pessoas. Eu sou muito grata aos orixás por me permitir fazer isso e me induzir a fazer isso, mesmo sem eu querer. E hoje eu vejo a importância que é desmistificar tudo isso. E claro, com a ajuda de vocês, que eu fui tratando esse assunto, conversando e tirando tudo isso. Porque como eu sou de uma nação muito antiga, minha avó, ela sempre me ensinou a não expor a minha religião. Mas só que a gente tem que entender que na época dela era muito difícil, era perigoso. E hoje, para mim, ainda é perigoso. É tanto que eu falo com muita cautela, porém, eu acho necessário a gente desmistificar muitos conceitos que ainda estão atrasados e que a gente precisa expor. Então, é importante a gente falar de coisas que geralmente as pessoas não falam. E quando falam, fala de coisa errada. Então, a gente precisa desmistificar de todas as formas e tá, sempre antenado com a cabeça aberta para poder entender e compreender os outros. É por isso que eu trago o Cleito, trago outros companheiros para a gente ir desmistificando, conversando. Porque se a gente não conversar, se a gente não dialogar com vocês para poder desmistificar, sempre vai estar esse problema aí de coisas que, é isso, é aquilo. Nem tudo é certo, porque cada nação tem sua doutrina. Então ele tem que seguir a doutrina dele, que não é a mesma doutrina do Queto, não é a mesma doutrina do Ijexá, não é a mesma doutrina do Jeje, do Nagô. Então cada nação tem a sua doutrina. E é isso que a gente respeita, a doutrina de cada um. Certo?
No final da história, somos todos uma família Somos só. uma família só. Minha gente, minha mãe Oxum, que abençoe vocês, traga muito amor, muito ouro, muito despertar de consciência, que o ori de vocês esteja no lugar, que Iemanjá salve essa cabeça de vocês, ajude vocês a pensarem, a reconstruir a vida de vocês, a pensar como fazer e como executar, que Exu e Ogum sempre abram os caminhos, sempre mostre para vocês o que vocês têm que fazer. Porque se você não tem caminho, se você não sabe de onde você é, você nunca vai saber onde você vai chegar, certo? Posso ir embora? Cleito, meu amor, muito obrigada mais uma vez. Porque ele aqui, ó, tava ralando, gente. E eu sei como é muito difícil ele ter esse tempinho para vir conversar com a gente. Então, eu sou muito grata e muito obrigada a vocês também de estarem aqui, sempre comigo, perguntando as coisas pro Cleiton. E agradeço o Cleiton por estar aqui, viu, gente? Que o tempo dele é muito curtinho. E a gente sabe que final de ano, aquela correria, amanhã já é a grande festa, mas as pessoas colocam como o primeiro do ano, como se fosse o marco. Não é. O primeiro do ano é todos os dias, quando você acorda e você fala, eu tenho que mudar. Eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso evoluir, não só espiritualmente, mas eu preciso evoluir como ser humano. Então é isso que faz eu, por exemplo, acordar todos os dias, evoluir como ser humano, evoluir como pessoa. E é o que eu desejo para todo mundo nesse ano de 2022, que a gente consiga evoluir, que as pessoas não fiquem normalizando a tristeza, normalizando a depressão, normalizando a morte, né? A gente tem que ter vida, trazer a alegria das crianças. Trazer a alegria das crianças. Então, minha gente... Soltem as crianças que estão dentro de vocês. Isso! Pronto! Essa é a palavra da noite. Essa é a frase da noite. Soltem as crianças que tem dentro de vocês. E vocês vão ver como vocês vão ser mais felizes. Pode ter certeza disso. E também, ó, o terreiro aqui. Todos que estão aqui... Que a gente nunca tá sozinho, né, gente? Nunca tá só. Aqui ainda quanto mais numa senzala. Então, outro dia eu vou fazer com o Cleiton um tour aqui pela senzala para vocês conhecerem e saber como que é. Tá certo? Um cheiro, minha gente. Muito obrigada por tudo. E agora, Cleiton, se despede. Axé para vocês. Sucesso. Que 2022 esteja de muita alegria. Axé. Gratidão. Axé.